Ei, Mari! Vamos começar um supergrupo? Uma mistura de Crosby, Stills, Nash Young com Paul Simon, com Nirvana, com Pixies? E é pra falar de um desses supergrupos, né? A resposta indie ao Maneskin, poderíamos dizer isso? Veio aí. A salvação do rock. Veio aí. Boy Genius, a banda de Lucy Dacus, Julian Baker e Phoebe Bridgers, que lançou na semana passada um novo disco chamado The Record, que seria o primeiro disco, né? Porque eles tinham lançado um EP antes. E esse é o assunto do episódio dessa semana do Fita Expressa, podcast de música do Correio do Povo. The Record foi um álbum que foi gestado na pandemia, né? Foi um convite da Phoebe Bridgers para as outras duas amigas, né? Que já tinham gravado em 2018 um EP chamado Boy Genius. Sim, auto-intitulados. Com meia dúzia de músicas. E esse álbum foi pensado, gravado, produzido e lançado agora no começo de 2023. Cercado de grande expectativa, porque reúne 3 grandes influências da música indie, a gente pode dizer assim, embora Phoebe Bridgers extrapole um pouco isso. E antes mesmo do lançamento, com algumas das músicas já disponíveis, né? Foram 4 músicas, se eu não me engano. 3 músicas, eu acho. 3 músicas. Uma de cada. Uma da Lucy Dacus, uma da Phoebe e outra da Julian Baker. Ficaram disponíveis nos tocadores de streaming. As expectativas já eram bem altas e antes mesmo do disco ser lançado, parece que se tinha a ideia de que já ia ser 5 estrelas, né? Ou Sim, uma nota bem alta nas resenhas de músicas. E parece que isso se confirmou, né, Mariana Neck, que tá hoje de novo com nós. Sim, conosco, sempre, né? Conosco, não com nós, né? Conosco, né? A gente tá fazendo... A gente voltou, né? Na verdade, tu voltou, né? Eu voltei, passado, o né? último... Sentiram falta do Márcio Gomes, ele voltou, mas eu tô sempre aqui, né? Tô errando tanto hoje, eu tô meio... Perdeu o ritmo, Perdi, né? Não pode ritmo, ficar tão longe do Fita Expressa, Márcio Gomes. Mas eu acho que sim, se confirmou a expectativa, assim, eu tava meio... Não ouvi as músicas quando saiu, né? A gente conversou isso num episódio que a gente tava falando das expectativas, né? Pro primeiro semestre. Eu não tinha escutado as músicas que saíram antes do álbum, eu esperei pra ouvir elas quando o álbum saiu, assim, pra ter essa dimensão toda e tal. E pra mim, respondeu muito às expectativas, assim, que não poderiam ser baixas por se tratar desse trio tão, né, icônico já, assim, eu acho, né? E de ver... Parece que é tipo uma coisa meio meninas superpoderosas, assim, super espiãs demais, assim, quando elas se unem, criam poderes, assim, parece um negócio meio de desenho animado, assim, meio de filme. Só que ao mesmo tempo é bem, não tão pretencioso, sabe? Eu sinto que realmente é algo que flui naturalmente entre elas ali, é uma amizade real, assim, não é uma coisa, tipo, a gente vai ser a maior banda de meninas de todos os tempos, não é isso, assim, são só meninas que se juntaram ali e quiseram fazer um álbum juntas e tal. E... Só que ao mesmo tempo, as músicas são muito boas, assim, eu acho que realmente respondem às notas altas nas críticas e todo esse furor que circula entre esse álbum, assim, sabe? Então, acho que prometeu e entregou, basicamente, assim, né? Prometeu e entregou e as pessoas estão gostando bastante. Pois é, e é uma banda que vai além, porque a gente podia pensar que o Boy Genius é a banda da Phoebe Bridgers com 2, né? Poderia, né? Mas não, né? Eu até acho que as músicas que eu gostei mais do disco são músicas que não são da Phoebe. Eu também. Embora eu goste bastante do The Punisher, que foi o último disco dela. E algumas músicas parece que... As músicas dela parece que são meio que uma sequência daquele álbum ali. Sim. Né? É bem Phoebe Bridgers. Assim, então... Por isso que pra mim soa um pouco mais do mesmo. Não que eu não tenha gostado das músicas, eu gosto, mas... sei lá, faltou um pouco de diversidade, assim, na minha humilde avaliação. E as outras canções eu acho que me chamaram mais atenção, assim, e tornaram esse álbum, alçaram esse álbum um pouco mais a um patamar um pouco mais alto, assim. Só que eu acho que ele foi
insensado demais, assim, em alguns momentos, assim. Antes mesmo do lançamento, como eu tava comentando antes, assim, parecia que qualquer coisa que fosse lançado ali, independentemente do que saísse, ia ser um grande disco. E acabou sendo um bom disco. Acabou sendo um bom disco. Mas eu acho que... É o hype, né? O hype tava demais. Tudo que foi feito antes, né? Tipo a capa do disco, que é uma capa meio com as mãos levantadas para o alto, assim, uma coisa meio messiânica, assim, né? A capa da Rolling Stone, que é elas com um visual... Nirvana, né? Imitando o Nirvana. Que eu achei sensacional, lindo, sabe? Incrível, sério, eu gostei muito. Então toda essa mitologia que foi criada por trás, assim, acho que meio que elevou o álbum, assim. E o álbum, ele é muito bom, mas e eu gosto, e eu não vou aqui detonar o álbum, não vou fazer isso, mas eu tenho alguns detalhezinhos, assim, que eu depois eu acho que a gente pode falar de algumas faixas, assim, e depois eu posso falar o que eu... Então, ele não vai estar na tua lista de 2023? Não sei, vamos ver o que vai sair até lá, então, assim, mas acho que sim, é possível que esteja, assim, porque eu gostei bastante, já ouvi bastante ele, assim. É um disco curto, né, mas tu pode ouvir várias vezes ele. Sim, eu acho que ele não tem 40 minutos, eu acho, assim, no máximo, não passa muito disso, que é uma coisa que eu tenho notado esse ano, assim, tem, com raras exceções, talvez o disco da Lana Del Rey seja a grande exceção da regra. Tem mais de uma hora. Tu precisa de 2 anos pra ouvir aquele disco ali, pra ouvir e digerir todo aquele disco. Mas todos os outros são discos mais curtos comparados aos que a gente ouviu no passado. Tinha muito álbum duplo ano passado, se a gente for parar pra pensar nas nossas listas ali. E esse ano não, a galera parece que já largou tudo que tinha da pandemia. Embora numa entrevista do Boy Genius pra Pitchfork, eles tenham dito que eles teriam, se não me engano, 25 canções. E daí eles reduziram essas 25 canções para essas que foram no álbum. Foram, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12 canções. De 25 reduziu para 12, então tem muito material ainda guardado que talvez fique para outras empreitadas, ou não, né? Ou para ficar ao vivo só, né? Para preencher esse show, assim, né? O que eu achei interessante nesse disco, assim, é uma coisa que muita gente fala do Bob Dylan, assim, pra fazer o checklist ali. Sim. Que as pessoas fazem alguma relação com a música que termina o último disco ser uma música que remete ao próximo, assim. E a música que abre esse disco do Boy Genius, Without You, Without Them, ela é uma versão a capela, né, das 3. Lembra muito aquelas bandas que fazem harmonias vocais e tal. Sim, Beach Boys, Beach assim, Boys, né? Crosby, Stills, Nash & Young, assim. E ele é muito semelhante à última música que encerra o EP, a Catch On ID. A diferença é que aquela Catch On ID tem um violãozinho, assim, ainda tem uma instrumentalização ali que essa última não tem, assim. Mas é uma música que meio que dá o tom do disco, que tem algumas músicas mais porradas, né? Sim, a gente pode dizer. Rock. Mas ele é um disco que ele quebra muito. Sim. Né? Ele tem umas músicas porradas, mas no momento que ele te levanta, numa seguida ele já te derruba, assim, já te deixa mais... Ups and downs da vida, exatamente, assim, né? vai te, né? Quase que uma medicação, assim. Te levanta e te deixa baixo, te levanta e te deixa baixo, assim. E vai direto pra segunda música, que daí já é a $20 ali, que é a música da Julian Baker, que pra mim é uma das músicas que eu mais gostei, das 3 primeiras que eles tinham lançado ali. Sim, pra mim também. Eu gostei mais dessas músicas que são mais orientadas pro rock, assim, esse rock mais sujo, que particularmente pra mim não é uma coisa que eu escuto muito, assim, das coisas que eu escuto, não é uma coisa que eu procuro, essa sonoridade, mas eu gostei muito e me remeteu a coisas que, tipo, cara, o rock tradicional, por assim dizer, as guitarras distorcidas podem ser legais também. É uma coisa que eu, pessoalmente, vejo um pouco de preconceito, assim, com essa fórmula batida do rock, mas a Julian Baker, junto com a Lucy e com a Phoebe, fazem isso funcionar muito bem, assim, então, esse é o gosto que me deixou nesse álbum, assim, de que o rock pode ser legal, assim. E essa $20 termina com um grito, né? Sim, da Phoebe. Da Phoebe bem estridente, assim, sabe? Quase desesperado ali. E eu também concordo contigo, assim, pra mim as músicas que funcionam. Tem algumas músicas mais acústicas que eu gosto, mas as que funcionaram foram as músicas mais alegrinhas, assim, mais pulsantes, assim. Sim. E nessa questão da guitarra, tem pulando pra uma música já mais pra metade final do disco, que é a Satanist ali, que essa tem um riff, talvez seja a melhor música do disco, né? Concordo, não acredito que eu estou concordando. A gente tá concordando em tudo, Márcio Gomes. E ela tem
tem um riff que lembra muito, e daí por isso talvez a referência, mas pra mim lembra muito Nirvana. Não sei se pra ti também. Acho que sim, Tipo, se tu isolar o riffzinho, assim, e ficar ouvindo e lembrar algumas coisas do Kurt Cobain, assim, lembra... Sim, eu acho que no final, ele é um álbum nostálgico, eu acho, assim, né? Eu tava até vendo as idades dela, elas são bem regulares na idade, assim, acho que é um... Lembra o Pixies também, alguma época, porque o Nirvana lembrava muito Pixies. Sim, também. Tudo contemporâneo, né? Elas são bem contemporâneas de idade, eu acho que 1 ou 2 anos de diferença entre elas, assim. Então, acho que é coisas que elas ouviam quando mais jovens, assim. Mas eu concordo, Satanista é uma das melhores músicas do álbum, se não a melhor. E a bateria dessa música é muito boa. A bateria deste álbum, das músicas que tem bateria, são perfeitas, assim. Eu até fui tentar descobrir quem que tocou a bateria nesse álbum, e eu não achei nos créditos nenhum lugar. Tipo assim, mistério. Tem tudo que tu possa imaginar, tipo, engenheiro de som, mixagem, bateria, não tem. Então, não sei o que falar sobre isso, assim, porque eu queria muito saber quem foi, né, as baquetas de quem ali que fizeram a mágica acontecer. E nessa música Satanista também tem um grito incrível da Phoebe, né? A Phoebe se soltando ali com os vocais histéricos dela. Eu acho que ela atinge o ápice, assim, quando... E tu vê que não são gritos só soltos ali. Faz um sentido na música, assim, né? E cria um ápice ali musical. Até porque tem uma terapia da Phoebe aí nesse disco, aí depois a gente fala da última música, né? Sim, Alguma música aí, eu falei de 2 ali, tem alguma tu destaca aí, Not Strong Enough, eu acho que talvez seja o hit desse álbum, assim, não sei. Pode ser. Acho que ela é mais... Não é tão folk quanto as mais lentas, mas também não é tão rock quanto essas que a gente falou anteriormente, mas eu acho que ela é bem friendly, assim, pra alguém que não conhece muito Boy Genius, ou... Enfim, eu acho que ela é agradável aos ouvidos de ouvintes que não são tão acostumados. E tem um clipe bem bonito dela, só sendo amigas, né? Não sei se chegou a ver. Eu não vi os clipes, confesso que eu ia ver os clipes, não consegui ver ainda. Tem 3 clipes dirigidos pela Kirsten Stewart, né? Isso, por ela, né? Que são de 3 músicas, das 3 primeiras, né? Uma de cada. E é bem bonito, assim, eu acho que os clipes capturam muito bem o feeling desse álbum, que nem eu tinha falado, né? Que é meio nostálgico e também exalta, assim, a amizade delas. E parece ser um coming of age também, por mais que ela já tenha passado da idade de, né, coming of age, mas enfim, eu acho que completa muito bem, assim, essa obra, esses clipes que também foram cercados de hype, né, que a gente tava falando da capa e de toda essa promoção prévia ao álbum. Acho que o clipe também teve esse furor por ser dirigido por uma atriz e diretora agora, né, bem famosa, né, então... Uma música que eu me senti razoavelmente atingido é Leonard Cohen. Eu imaginei. Tu imaginou? Sentiu que né? Tocou lá, né? Porque a Lucy Dacus, primeiro ela cita o Leonard Cohen, daí tu pensa, pô, que legal, tem uma homenagem aí, mas depois ela vem e dá no meio, né? Sim. Chamando ele de... como se fosse um velho... como é que é? Um velho... sentado no monastério budista escrevendo poesias picantes, uma coisa mais ou menos assim. Ela cita uma frase que é da música Enta, né, uma das frases mais famosas das canções do Leonard Cohen, que é "There's a crack in everything, that's how the lights get in". Isso, né? E daí depois ela vem com essa frase em que ela simplesmente... meio que destrói, assim. Meio que destrói. Mate os seus ídolos nessa vibe, assim, né? Kill your idols, né? E daí ela chama ainda a música de Leonard Cohen, que daí é a única referência, na verdade. Sim, é direta, assim. Tenho a impressão que Revolution Zero, que é uma música da Phoebe, faz referência ao Elliot Smith, também, que é um cantor dos anos 90, assim, que já faleceu e tal. Tá sempre presente na discografia da Phoebe, assim, eu acho que ela tem uma relação meio de fã, assim, com ele, né? Mas não, dessa vez ela não descasca ele, assim. É um jeito mais soft comparado ao que a Lucy fez sim, ali com foi, né? Tem uma música da We Are In Love também, que é da Lucy. Ela faz uma referência a ela. Essa Achou música que eu não eu ia gostei falar. bastante. Assim, Tem uma referência da Taylor Swift. Tem da Taylor? Não pesquei. Tipo, o final da música refere à letra This Love do álbum 1989 da Taylor. Eu gostei bastante dessa música. Das músicas, eu acho, acústicas, eu acho que foi uma das que eu mais gostei, essa We Are In Love, assim. Acho que exalta a amizade delas, assim, é um negócio, uma declaração de amizade, assim, que eu achei muito massa. Eu achei uma música bem, bem bonita, assim, e acho que ela funcionou bem, assim. Eu acho que a gente pode falar agora de Letter to an Old Poet, que é a música da Phoebe, que encerra o álbum e que mais explícita impossível, né? Sim. Que me parece ser da relação, fala de uma relação abusiva, né? Uma relação tóxica, e a Phoebe já falou algumas vezes de que teve um relacionamento tóxico
com Ryan Adams, né? dos ídolos da Mari, né? É complicado, né? Complicado. Infelizmente, às vezes a gente tem que separar a pessoa da obra, mas o Ryan é um cara que eu gosto de ouvir, assim, mas eu sei que eu estou fadada a ser cancelada em 30 países diferentes agora. Né? Ou perder a amizade, uma futura amizade com a Phoebe. Sim, sim, não vou poder chamar ela de minha best, assim, não. Né? Mas a música, ela é bem explícita em relação à forma como ela fala desse relacionamento, de como, no caso, o parceiro a coloca pra baixo no relacionamento e como ela tem que superar isso e passar por cima para poder avançar e tal. E eu achei uma questão bastante... Dificilmente as pessoas Dificilmente não, tem alguns artistas que conseguem se expor bastante, assim, né? Mas deve ser algo difícil de fazer, assim, né? Não sei, com exceção de alguns artistas que criam carreiras dessa forma e que daí é fácil, tu já imagina, por exemplo, né? A gente falou aqui né, nos episódios passados da Shakira e da Miley, né, algumas vezes da Taylor, mas são artistas que tu meio que espera, assim, e na verdade aí são casos de separação, assim, né, não é caso de violência e de exploração psicológica e tal. Sim, acho que o jeito que a Phoebe aborda é mais profundo, assim. Né? Mais dolorido, no caso, assim. Mais traumático, talvez, assim, né, e eu acho que boa parte dela ser tão bem sucedida no sentido musical e também de letra, e as pessoas conseguirem se relacionar muito com ela, essa sinceridade que a Phoebe tem, não só para falar dessas coisas, mas ela capta muito bem os problemas millennials e geração Z, assim. Então... E na música, uma frase que ela diz na música que é: você me tratava como um igual, mas na verdade eu sou melhor do que você, né? Mais ou menos isso, não sei se literalmente é isso, mas o sentido é esse, assim. Todas as músicas que ela trata mais disso, em algum momento ela, tipo, realiza que, tipo, ela é algo a mais, assim, isso é legal, acho que faz o processo de cura, assim, que a Phoebe merece. Em relação ao Ryan Adams, ela acabou se tornando maior, realmente, né? Sim, é verdade, né? Porque o cara, tipo, cancelado e ninguém liga mais, assim, né? Ninguém, tipo, escuta. Eu vi que ele lançou um álbum de versões do Blood on the Tracks do Bob Dylan, mas assim, por que tu vai ouvir uma versão do Ryan Adams quando tu pode ouvir o original, né? Dependendo até se funciona, né? A Cat Power fez todo um show em cima do Bob Dylan. Sim, tava fazendo uma turnê até. Não cheguei a ouvir pra ver se é bom ou não, mas a questão ali do Ryan Adams é difícil a gente falou nisso no outro episódio, né? É difícil tu reerguer uma carreira depois de... fazer um rebrand, assim. Rebrand dessa forma, assim. Enfim. Agora falando dos lados negativos do álbum. Não sei se chega a ser negativos, mas aquilo que me pegou um pouco mais é... Eu acho que com essas canções intercaladas entre essas músicas mais rock e essas músicas mais acústicas, assim, eu acho que o álbum deu uma quebrada, assim, né? Eu acho que ele perde um pouco como é que é não sei se o andamento, assim, mas a fluidez um pouco me parece, assim. E como eu gostei tanto dessas músicas mais energéticas, assim, né? Mais roqueiras das três, assim. Eu queria ter ouvido mais músicas desse estilo, assim. Também fico com a mesma sensação, assim, de ter esperado mais, assim. Mas aí dá pra... Tipo, eu tava ouvindo separado, assim, como se fossem duas partes, assim, porque as músicas mais lentas, mais focadas no folk, violão e voz, assim, elas são belas canções, né? Isso, tipo, é inegável, assim. Mas eu também fiquei com a sensação, tipo, de eu querer mais ouvir... Tipo, já é raro pra eu gostar de coisas mais sujas, assim. Aí, quando eu gosto, não tem muito. Daí eu fiquei, poxa, sabe? Eu não sei se isso... Quem faz o álbum não precisa de um certo distanciamento, porque eu me lembro que tem um disco clássico dos Stones, que é o Stick Fingers, né? De 1970, que... 70 ou 71, não me lembro agora. Que o Mick Jagger, anos depois, quando estava comemorando o aniversário desse álbum, eles estavam fazendo uma turnê e ele fala que era um álbum difícil de tocar ao vivo e que ele não gostava tanto, embora as pessoas gostassem, que era um álbum que tinha muitas músicas lentas, né? Então era um álbum que o ritmo quebrava de uma forma... E realmente tem, assim, tem algumas músicas, tem a música que até eles não tocam mais, porque é uma música politicamente incorreta agora, que é Brown Sugar, mas tem Brown Sugar, tem Sway, tem Can't You Hear Me Knocking, são rocks, mas a segunda parte quase toda eu acho que são músicas mais contemplativas, mais uns blues mais, né, ou um countries ou blues mais devagar, assim. E pra tu tocar num estádio fica meio complicado, né? Não sei se o Boy Genius vai tocar em estádios, em arenas, mas... Mas pode vir pro Brasil, Primavera Sound em dezembro, podem vir, tá por aí, né? Tá por aí. Sei lá, estão falando que o The Cure também, né? Pode fazer uma coisa meio depressiva, fazer essa The Cure com a abertura do Boy Genius tocando só essa parte... Top. Essa aí é pros esquisitos parte tristes, acústica, né? O pessoal chorando nos cantinhos, né? Sim, todo mundo de preto, usando Doc Martens, todo mundo de preto chorando nos cantinhos. Funcionaria, assim.
Mas eu acho que isso talvez com distanciamento os caras conseguem ter uma noção um pouco maior do que do momento, né? Porque o momento de cada uma é esse, talvez seja aquilo que elas estão sentindo no momento, individualmente. Né? Individualmente, daí tu tem que colocar aquilo na obra, né? Sim. E fica difícil tu, na hora, ter esse discernimento, assim, de que o álbum precisa de coisas mais rock. Não, precisa daquilo que eu estou sentindo e que eu quero expor. E o que eu quero expor é isso aqui. Sim. E pra mim funciona, independentemente do que o pessoal do Fita Express acha. Exatamente. Eu acho que até funciona assim, porque eu acho que é meio altos e baixos, assim, da vida e tal. Então, mas sim, eu também fiquei com essa sensação de querer ouvir mais rocks, assim. Mas tudo bem, né? Mas a gente estava conversando um pouco antes também, Mari, sobre a questão de supergrupos, né? Sim. E da diferença que tu achava do Boy Genius para outros supergrupos clássicos da história do rock, que eu tava lembrando dos mais boomers aqui, né? Não, mas são os maiores de todos. Que é o Cream, o Crosby, Stills, Nash & Young, outros desse estilo. E tu tava lembrando de outros também, né? Mais recentes, né? Mais recentes. E tu pode citar eles também, mas que tu apontou uma diferença que eu acho que faz sentido, assim. Que é dessas super bandas, assim, tu vê o Cream, que os caras eram muito músicos, todos muito, sei lá, referência. Não que as três não sejam também, mas a sensação que eu tenho é que as três ali é realmente genuíno, assim. Elas se encontraram na vida, porque elas se encontraram numa turnê em conjunto e resolveram fazer música e tal. E meio que isso, a coisa meio despretensiosa, assim, né, de três almas ali fazendo música. É diferente dessa coisa, nossa, a gente é a maior banda de todos os tempos e todo mundo ficar de olho nisso, assim. Isso é que faz a magia acontecer pra mim, assim, que é bem genuíno, assim, a gente vê nos clipes que elas lançaram que realmente elas são muito amigas e tal. E dá pra ver que é um projeto bem democrático entre elas ali, sabe? Não consigo ver uma pessoa liderando que uma delas, assim, sei lá, Phoebe Bridgers e suas amigas, não é isso, né? Até porque as três personalidades ali parecem ser bem fortes, assim. E são bem diferentes entre si elas, né? Então acho que funciona, isso é que pra mim que faz mais... Deixa tudo mais interessante, assim. Tinha lembrado do Dead Weather, né? Que é uma banda do Jack White. Olha só, a gente já fala assim, né? Porque o Jack White é o cara, né? O Raconteurs também, que era outra banda dele, né? Que também tinha os caras do Raconteur, né? O Dead Weather e a Alison Mosshart, do The Kills, que é uma banda que eu gosto bastante. E mesmo assim, era a banda do Jack White, assim, né? Eu não sei se eles ainda estão em atividade, mas, enfim, era ainda a banda dele. E diferente do Boy Genius, assim, que são as três, assim. Isso que eu acho que é o mais interessante. Me lembro também do Treven Wilburys. Essa aí tu não lembra? Não. Essa aí foi a banda que foi formada lá no início dos anos 90, assim, com Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison e o Jeff Lynne, assim. E o Roy Orbison. E depois no segundo álbum, o Roy Orbison faleceu e eles gravaram o segundo álbum sem o... Mas que também era isso, assim, eram grandes ícones, assim, né? Grandes egos. Grandes egos, né? Se juntaram, fizeram um disco até, fizeram relativamente sucesso, algumas músicas até chegaram no topo das paradas, tá? Mas... alguns deles até eram amigos, assim, mas não tinha essa questão tão, né, como é que eu vou dizer, tão próxima, assim, né? Até porque o tamanho de cada um deles era demais. Na questão do Cream ali, que a gente falou, tipo, de que eles se odiavam, assim, né? Mas, tipo, o Ginger Baker era uma pessoa que inviável de lidar. Um cara super problemático, assim, né? Extremamente problemático, assim, pra lidar. Então, até o Eric Clapton lidava com ele, mas o Jack Bruce, tipo, era difícil, assim. Eles se reuniram e gravaram uma turnê, acho que no final dos anos... Começo dos anos 2010, 2012, 2013 e tal, mas, tipo, fizeram a turnê e depois também foi cada um pra um canto porque não dava. Mesma coisa, Crosby, Stills, Nash & Young, aquela David Crosby morreu brigado com o Neil Young, assim, porque andou falando mal da Daryl Hannah, a mulher dele, depois o Neil Young, eles não se falavam e tal. Então, tipo, tem uma questão, assim, tipo... maior que a própria banda, talvez. Isso, maior assim. Que a própria música, né? E maior que a própria vontade de estar junto e fazer música, né? Então... Porque eles individualmente são muito... Né? Sim. Então ali eu não vejo, apesar da Phoebe ser maior, assim... E talvez porque elas estejam começando, assim, seja um início, né? Talvez daqui a 15 anos a coisa mude. Ou talvez seja o único álbum completo delas, assim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, mas... Pode ser que elas... parem de fazer música solo e ficam só no Boy Genius. Não, tô brincando. Não vai acontecer isso. Não, acho que não. Não, acho que não. Até porque, pelo menos,
Julian Baker menos, mas não sei por que eu tô chamando ela de Jane. Sempre ela tem cara de Jane. Julian. Mas a Lucy Dacus e especialmente a Phoebe já tem uma... a Phoebe mais estável e a Lucy numa ascensão, assim, né? Então, dificilmente elas vão abandonar uma carreira solo já consolidada para focar num projeto que, em tese, é um projeto paralelo, assim, né? Sim, embora, por mais sucesso que tenha nesse ano, é um projeto paralelo. Mas pra gente já ir fechando ali, Mari, qual é o teu super grupo dos sonhos? Não vou pensar muito, tá? Vou jogar aqui 4 ou 3. Fica à vontade. Pode escolher 8 e montar o Titãs aí. Imagina, né? Não, muita coisa, mas assim... Monta o Titãs aí. Não levando em conta gênero ou personalidade, só de eu querer ver essas pessoas que eu gosto muito juntas, talvez tipo a Grimes, a vocalista do Beach House, né? Victoria Legrand, a Adrienne Laniker. Imagina, olha só, um trio assim pra fechar Soccer Mommy. Várias idades diferentes, várias nacionalidades diferentes, estilos, tudo, assim. Imagina que mix maravilhoso, assim. Sem pensar muito, foi esse trio aí. Grimes, Victoria Legrand, Adrienne Laniker e... Quem que foi por último? Soccer Mommy? Soccer Mommy. Só meninas, tipo um girl power. Girl power. Não, acho que seria uma boa banda. Não sei que estilo de música sairia daí. Não sei que estilo de música. Grimes faz só DJ set. A Victoria Legrand canta e toca teclado. E é um som mais, sei lá, um showgaze, assim, meio... Né? Eu acho que sim, né? Sim. Dream pop, assim. Total, né? Só que a Mommy é uma coisa mais rock. Anos 90. Anos 90, assim, essa. É um som meio... É difícil conciliar todo mundo aí. Mas sei lá, né? De repente sai alguma coisa. Né? Sim. De repente sai alguma coisa. O meu supergrupo? Eu quero saber. O meu... Eu sou péssimo pra montar essas coisas. Mas assim. tem que ser sem pensar, que nem eu fiz, assim. Sem pensar? Sem pensar, Vivo ou morto, pode botar gente morta junto ou não? Pode tudo aqui, pode tudo. Então tá. Então vamos lá. Ginger Baker, Jimi Hendrix, Miles Davis e... Botar um conflito na banda, botar o Jack Bruce. Botar um conflito. Tem que ter um conflito na banda. Imagina que limão no backstage deve ser isso aí, né? Eu gravo um disco e depois implode todo mundo, assim. Sim, né? Um disco e acabou. Todo mundo um disco, um show e acabou. Sim, quem viu, viveu. Quem viveu, viu. Um disco e acabou. Não tem mais nada. Né? Não sobra mais nada disso aí. Faz uma jam session ali, o pessoal grava o jam session ao vivo, lança o disco e depois cada um vai pra um lado, todo mundo falando mal de todo mundo. Assim que funciona. Supergrupos se for assim, né? Não tem graça, né? For essa coisa amigável, que nem o Boy Genius, assim. Todo muito mundo feliz, amor, todo mundo alegrinho, dando entrevista sorrindo e brincando, sem dando alfinetada em ninguém. Exatamente. Soltando um hate gratuito, sabe? Sem ninguém roubando a namorada de ninguém, não tem graça. Black hole opened in the kitchen. Mais alguma coisa, Mari, de Boy Genius? De Phoebe Bridgers, de supergrupos, de rock, de... Não, estou satisfeita, mas dito isso, eu acho que The Record vai estar na minha lista de melhores álbuns de 2023. Eu não sei. Eu gostei muito do disco do Yo La Tengo, que eu não paro de ouvir, não só o disco, como o próprio Yo La Tengo. Eu tô ouvindo muito Yo La Tengo esse ano. Redescobrindo. Certamente Spotify vai me jogar Yo La Tengo no final do ano. Então, não sei, mas é um candidato. Ele, o disco do Yo La Tengo, certamente. O disco da minha banda turca psicodélica favorita, que eu comentei, o Out in Gun, também tá bem legal. Mas sei lá, tem muita coisa legal saindo esse ano. E sim, vai ter muita surpresa também. Só tá em abril, né? A gente tá em abril, tem muita coisa pra rolar. Pra rolar pela frente, assim. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim pra sair aí. A gente pode fazer um disco dos piores do ano também, né? Eu adoro. Assim, framboesa fica expressa. Framboesa de ouro, assim, pra cancelar todo mundo e ser cancelado também. Então é isso, pessoal. Esse foi o Fita Expressa dessa semana, falando sobre o Boy Genius. Obrigado por ouvirem a gente e esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!